Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês no Top RH Sync, na sala temática de inovação. Meu nome é André Nardi, eu sou responsável pela educação corporativa aqui na Sampo e também professor de estratégia e inovação. Vou falar um pouco desses temas aqui com vocês hoje, dentro do contexto de recursos humanos, pessoas e gestão de organizações. Bom, só para a gente começar aqui a discutir um pouco esse negócio, acho que é importante trazer uma ideia do que é inovação, né? Inovação tem duas visões. Tem uma visão que vem de negócios, né? Eu posso ter uma ideia, isso ainda não é inovação. Eu posso transformar essa ideia numa solução, isso ainda não é uma inovação, é uma solução. Só é uma inovação quando alguém percebe valor e tem uma troca econômica em cima dessa nova solução, e a partir daí a gente chama de inovação, né? Isso é um pouquinho diferente do que o pessoal da ciência básica chama de inovação, né? Pensando em progresso científico, a inovação é a combinação de dois elementos conhecidos para gerar um terceiro elemento, um novo elemento, que tem novas propriedades, né? E essas propriedades podem ter algum valor em algum momento no futuro, né? Um bom exemplo para a gente entender essas duas diferenças aqui de definição de inovação é a internet. A internet foi criada lá nos anos 60 com um propósito que não tem nada a ver com o propósito de negócio que a gente viu hoje. Ela era uma combinação de um monte de coisas entre telecomunicações, ciência da computação, programação, um pouco de matemática, um pouco de teoria de redes, e foi sendo usada dessa forma, principalmente por governos e entidades científicas durante muito tempo. Quando, num determinado momento, na virada lá dos anos 80 para 90 e principalmente nos anos 90, você começa a ter um uso econômico da internet, a internet passa a ser vista como uma inovação em negócios, né? Essa é um pouco da diferença. Então tem essa transição entre o mundo das descobertas científicas, o mundo da descoberta e da criação de valor através dos negócios, isso pensando em termos de tecnologia, né? É óbvio que tem uma inovação também que tem muito mais a ver com práticas sociais, que é o que a gente chama tradicionalmente de inovação em modelo de negócio, em processo, assim por diante. No fundo isso é uma tecnologia, mas é uma tecnologia social, é uma forma melhor e diferente das pessoas se relacionarem e se organizarem, né? Agora, tem um ponto super interessante para a gente pensar aqui sobre inovação, que assim, inovação é um processo, né? E é um processo contínuo. Para a gente ter uma inovação sustentável e uma organização inovadora, não adianta só a gente pegar de fora e trazer pontualmente essas coisas. Isso normalmente não é suficiente para a gente criar organizações inovadoras, né? E negócios e processos sustentados por inovação. Isso tem que ter uma continuidade, né? E esse é um ponto bem desafiador quando a gente pensa em como é que a gente olha inovação do ponto de vista de recursos humanos. Não só pelo processo de usar o conhecimento e a função de recursos humanos para formar pessoas e suportar a inovação dos negócios, como implantar a inovação dentro dos processos e dos âmbitos de atividade de recursos humanos, né? E aí, por que inovação caiu com uma força tão grande dentro da agenda de recursos humanos, né? Porque inovação tem a ver com essa palavrinha aqui, disrupção, né? E disrupção, fundamentalmente, é o momento em que você tem uma descontinuidade, né, de algum tipo de processo relevante ou de algum elemento do contexto que é relevante, porque ele está sendo, um elemento inicial está sendo substituído por um novo elemento. E a gente tem inúmeras fontes de disrupção, tanto em negócios quanto na sociedade, que vão muito além de tecnologia. E vale a pena a gente pensar isso, porque no fundo essas forças atuam em conjunto, combinadas. A gente vê a tecnologia porque ela é mais evidente, mas tem muita coisa que, combinada à tecnologia, potencializa toda essa disrupção tecnológica, né? São 11 elementos, né? Eu vou falar muito rapidinho deles, né? Distribuição de riqueza, educação, infraestrutura, governo, né? Geopolítica,
né? Economia, saúde pública, né? Demografia, meio ambiente, mídia e telecom, né? E tecnologia. Né? Tudo isso afeta a sua organização, a minha organização, a nossa rede, a nossa sociedade. Né? Esse modelo não foi um modelo criado na pandemia, mas ele explica muito bem o que a gente está vivendo aqui nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, de Covid e de tudo mais. Né? Ele tem a ver com o que a gente chama de pensamento prospectivo, ou seja, a gente olhar o futuro a partir do hoje e não olhar o futuro a partir do passado. Né? E se vocês olharem esses balõezinhos amarelos aqui, eu coloquei um pouco do contexto. Né? O que a gente identifica claramente como pontos que estão ou começando, ou terminando, ou estão se construindo hoje, que estão ligados à disrupção, que tem a ver com tudo isso aqui. O processo de distribuição de riqueza afeta todo o comportamento de colaboradores, clientes e todo o ambiente de consumo, de uso e de formação. Né? Educação tem tudo a ver com o processo de formação, capacitação e acompanhamento da disrupção, né? E dos conhecimentos e tudo mais. A conectividade e as desorganizações todas que a gente está vivendo de cadeias de suprimento, né, tem a ver com a infraestrutura. Né? Toda a parte de marco legal, eleições e tudo mais, tem a ver com o governo. As disputas geopolíticas entre China e Estados Unidos, guerra na Ucrânia e tudo mais, tem a ver com geopolítica. Né? O cenário econômico, o mercado de trabalho, tem muito a ver com esse fator de economia. Saúde pública, coloquei o Covid-19 aqui, mas a gente pode pensar inclusive em outras coisas. Se a gente pensar, por exemplo, em irrupções de doenças altamente transmissíveis que poderiam ter se tornado pandemia, por exemplo, na China, gripe aviária e assim por diante. Outros elementos de crise de saúde pública do passado que a gente pode pensar que poderiam ter se tornado alguma coisa parecida com o Covid. Né? Em termos de demografia, né, toda a visão estratégica de demografia, né? Diversidade, regionalidade, gerações, né, pirâmide etária, né, todos os desafios que isso coloca nas organizações, em RH, em todo o ciclo, né, de aquisição, desenvolvimento, retenção e desenvolvimento de talentos, né, por exemplo. Mudanças climáticas, quando a gente pensa em meio ambiente. Né, e em termos de tecnologia, as tecnologias disruptivas todas, né, inteligência artificial, dados, blockchain, IoT, cloud, cybersecurity e também biotech. Né, a biotecnologia. Né? A gente vai falar um pouquinho mais e trazer exemplos de inteligência artificial e dados aplicados em recursos humanos. Mas tudo isso tem a ver com por que inovação entrou tão forte na agenda de todas as áreas e de todos os negócios. Né? E para pessoas, né, para RH, isso tem um desafio gigante, né? Como a gente pensar em pessoas como motor de geração de valor das organizações e o único, talvez, grande fator que permita uma diferenciação, de fato, dos negócios hoje. Né? Isso tem a ver com como a gente trata em pessoas inovação e o ciclo de vida de tecnologia. Então essa é uma primeira dimensão. Né? Se a gente pensar em tecnologia, as tecnologias todas elas têm uma evolução no tempo, né, em termos de desempenho. Ela começa aqui com baixo desempenho e à medida que ela vai se desenvolvendo e vai vencendo os principais obstáculos tecnológicos, né, ela vai se tornando uma tecnologia que vai evoluindo e ganhando produtividade. Né? E aí chega num determinado momento em que essa tecnologia, qualquer tecnologia, chega a uma espécie de platô, no seu ápice, a partir do qual não é possível você ter mais progresso técnico, de eficiência e produtividade com aquela tecnologia. Né? Isso tem um elemento super importante para todos nós profissionais e seres humanos, que é o que a gente chama em economia de coespecialização, né, entre pessoas e tecnologia. Né? Isso ocorre com processos também. Né? Uma pessoa aqui aprende no começo do ciclo a tecnologia porque ela tá no começo do processo de desenvolvimento dela, por exemplo, uma startup de 10 anos atrás, ou uma pessoa de uma nova empresa de tecnologia. Né? À medida que a tecnologia vai evoluindo, as pessoas que estão trabalhando com isso vão evoluindo junto com a tecnologia. Né? Normalmente nas empresas já estabelecidas, a tecnologia ela entra depois que ela tem um certo grau de eficiência. Por quê? Porque ela é economicamente viável. Né? E as pessoas vão aprendendo essa tecnologia ao longo do tempo. Né? E a produtividade das pessoas, das áreas e das organizações vai crescendo junto com a tecnologia.
né? Elas vão se auto-reforçando, pessoas mais bem treinadas naquele processo, naquela tecnologia, vão usando a tecnologia, vão aproveitando cada vez melhor e vão levando essa curva para cima, né? Isso requer isso ajuda a explicar um pouco uma série de iniciativas de desenvolvimento que são levadas a cabo pelo RH, apoiando e desenvolvendo todas as áreas de negócio e áreas de apoio dentro das empresas. Mas isso acontece também em RH, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos sistemas de gestão, né, os ERPs, né, a revolução que eles trouxeram, por exemplo, para os processos operacionais de RH, em termos de gestão de folha de pagamento, gestão de presença, gerar insights para absenteísmo, gestão de desempenho, a partir de ferramentas para manter base de conhecimento, todo o processo de gestão de conhecimento e registro e formalização, tá certo? Como é que isso conversava com o conhecimento tácito, né? O conhecimento formal registrado e armazenado nos processos, e o conhecimento tácito que está realmente nas pessoas, está nas redes e vai se construindo, reconstruindo e recombinando ao longo do tempo todo, né? Então a gente vive já esse desafio, esse ganho de eficiência e depois o desafio de entender o que a gente faz quando chega nesse platô aqui, né? Que é um pouco de uma certa obsolescência, né? E aí vamos falar dessa questão da transição das tecnologias, porque esse é o ponto interessante da disrupção, né? Quando os ciclos de tecnologia eram muito longos, pensa, por exemplo, na introdução da eletricidade substituindo a força do carvão, né? Ou motores mais sofisticados substituindo motores mais simples. Essa transição levava décadas. Então, na história de vida de uma organização e na vida de trabalho de uma pessoa, ou de grupos de pessoas, isso acontecia muito naturalmente. Você começava como aprendiz, né? O aprendiz era o trainee, o estagiário dos anos 20, anos 30, ou talvez até muito mais tempo. Mas você começava conhecendo uma tecnologia e você desenvolvia a sua carreira aprendendo e evoluindo junto com a tecnologia. As tecnologias digitais, elas têm uma característica um pouco diferente, porque elas são muito mais rápidas para se desenvolver, em cima daquele desenho da lei de Moore, né? Em que você tem um crescimento exponencial da eficiência dessas tecnologias. Então não dá tempo para que esse negócio aconteça no mesmo tempo do ciclo natural de uma vida produtiva humana, uma vida de trabalho. Durante a nossa vida de trabalho, a gente vai ter várias disrupções dessas, a gente vai lidar com várias mudanças de curva, né? Então a gente aprende uma tecnologia, ela fica mais ou menos obsoleta, ou ela precisa de um reforço de uma outra tecnologia, e o que acontece? A gente precisa se requalificar. A gente precisa recombinar o conhecimento que a gente já tem com o conhecimento de uma nova tecnologia para incorporar isso no trabalho, né? As áreas comerciais, por exemplo, vêm para o RH e falam assim, puxa vida, eu preciso aprender como é que eu faço campanha nas mídias digitais, né? Como é que eu me relaciono com o meu cliente nas mídias digitais. O RH vem para si próprio e se pergunta, como é que eu posso fazer um treinamento ou um desenvolvimento de pessoas mais eficiente aproveitando, por exemplo, as plataformas digitais ou ferramentas de web calls e assim por diante, né? Os famosos Webex, Zoom, Meets, Teams e assim por diante, né? Como é que eu faço para trabalhar hibridamente, né? Isso é uma nova reconfiguração do trabalho que de fato é uma disrupção e uma combinação de uma nova tecnologia e um novo processo social, né? Então esse desenho aqui é o desenho da descontinuidade. E aqui é o desafio do reskilling, né? Tanto para processos de RH quanto para processos de outras áreas todas de negócio, né? Então, esse é um pouco do contexto, né? E como é que isso acontece? Vamos tangibilizar isso num exemplo, né? Como é que isso acontece com ciência de dados e inteligência artificial? Que a gente separa, mas tem muito a ver uma coisa com a outra. As duas são exatamente dois pedaços do mesmo motor que faz girar uma engrenagem muito interessante, né? A ideia de que a gente tem produtos prontos, ela tem muito a ver, né, que a gente cria aquele ciclo de vou fazer um produto ou uma solução ou um processo perfeitinho, ela tem muito a ver com esse mundo, desse momento da curva aqui da produtividade, porque eu sei exatamente o que vai sair se eu desenhar alguma coisa, né? O mundo do que a gente chama de
minimum viable product, né, ou solução mínima viável, produto mínimo viável, ele tem muito a ver com esse comecinho da curva aqui. Porque a gente não sabe exatamente, né, esse comecinho aqui, que é esse mesmo aqui, né? A gente não sabe exatamente qual é o nível de resultado, de eficiência, como é que a gente vai combinar para gerar um melhor resultado com aquela solução. Então a gente cria uma solução que é sempre beta, ou seja, ela vai melhorar à medida que a curva vai evoluindo ali, né? Ou vai parar no meio do caminho se a tecnologia não tiver capacidade de evoluir. Esse produto ele vai melhorar a partir da interação com o usuário. Por quê? Porque o usuário vai gerar dados com essa informação, e se a gente pensar num produto digital, que usa, portanto, dados e inteligência artificial, ele vai usar esses dados aqui para gerar insights para os gestores de produto e também para os usuários, para discutir o quê? Como é que eu melhoro o produto a partir do que eu estou gerando aqui de experiência e de novas informações, né? Como é que isso fica do ponto de vista de gerar valor e de construir esse negócio para construir uma solução? Porque não adianta aqui a gente trazer a solução pronta. Trazer a solução pronta é relativamente fácil, né? Vamos mostrar para vocês 2 ou 3 soluções prontas. Mas qual é a lógica da gente construir uma solução? Porque isso tem muito a ver com o papel de recursos humanos, pensando tecnologia, incorporando tecnologia e incorporando o conceito de inovação dentro do seu processo contínuo de tornar a organização uma organização cada vez mais inovadora e, portanto, mais capaz de ter uma palavra que a gente acha que é muito valiosa para o mundo de hoje, que é resiliência, né? No sentido de manter a sua relação com o ambiente e com a geração de valor sempre positiva e distintiva em relação a outras organizações, ou seja, continuar competitivo num ambiente que muda de uma forma cada vez mais volátil e incerta, né? A gente segue 5 grandes etapas aqui, né, nesse processo aqui. O primeiro são dados brutos, né? O dado em si não quer dizer muita coisa, só quer dizer que a gente tem digitalmente alguma informação sobre alguma coisa. A gente precisa incorporar aqui qual é o significado desse dado para o negócio, né? E tem um trabalho aqui, junto com esse, de entender o que aquele dado significa para o negócio, ou seja, para a relação que está sendo observada. E aqui a gente pode pensar em RH, por exemplo. Eu estou dando um treinamento e quero entender qual foi o resultado do treinamento. Ou estou observando um grupo de colaboradores e quero entender como é que é a satisfação com o trabalho desses colaboradores, né? A partir daí, tem então, uma competência de entender o que é a situação daquele problema, pode ser um problema de RH, né, um problema dentro do âmbito de RH, mas tem que ter o apoio de quê? De gente que conhece de dados e de ciência de dados. Por quê? Porque normalmente essas 2 competências foram inculcadas na educação em pessoas diferentes. Tem poucas pessoas de recursos humanos que conhecem efetivamente ciência de dados, assim como tem poucas pessoas de ciência de dados que conhecem recursos humanos. Então, muitas vezes você tem que trabalhar com equipes multidisciplinares, né? Cada vez mais esse perfil híbrido está crescendo, mas ainda não é a grande realidade, não é a média das qualificações, das combinações de uma pessoa só. A partir daí, a gente parte para 3 grandes linhas de soluções, né, que eu vou falar rapidamente aqui. O primeiro caminho é o que a gente chama de criar modelos descritivos, né? O que é modelo descritivo? É conhecer as variáveis e conhecer as suas relações dentro desse contexto de negócio. E esse contexto de negócio que eu estou falando é o contexto de RH, né? E aí que começa a beleza do negócio dos dados, né? Como a gente está usando ferramentas de estatística para analisar e validar essas relações, e a gente está fazendo isso descritivamente, ou seja, a gente está tentando entender como é que isso funciona, o que acontece é que a gente pode aplicar testes estatísticos. E aí a gente tem uma coisa que chama validação de hipótese, que basicamente significa o seguinte: eu tenho algum nível mais sofisticado e mais certeiro de conhecimento, tá certo? Sobre a correlação daquelas variáveis. Não é só o insight. Eu testei o insight estatisticamente e eu tenho alguma validação estatística em cima disso. Isso quer dizer que eu tenho um conhecimento mais certeiro e tenho um conhecimento mais seguro, mais confiável com relação a existir uma relação entre uma variável ou outra, né? E o interessante disso é que a gente usa basicamente estatística básica para isso e conhecimento, pelo menos
intermediário do que é processo, do que são os processos e negócios e atuações de recursos humanos, né? Do profissional de RH. Portanto, esse é o caminho de entrada para a gente trabalhar a inovação em recursos humanos. Depois a gente tem o segundo nível, que é onde estão 95% dos casos de inteligência artificial, por exemplo, que é modelos preditivos, ou seja, encontrar as relações aqui entre essas variáveis aqui, que conseguem predizer comportamentos ou situações no futuro. Por isso que elas são tão valiosas, né? 95% das soluções de inteligência artificial estão aqui. E depois a gente tem ainda modelos mais sofisticados, que é o que a gente chama de modelos prescritivos, que é o que deveria ser, tá certo? Basicamente com redes neurais e com outras soluções, mas, enfim, com soluções de inteligência artificial. Agora, não mais do que 5% das soluções rodando em todas as organizações, em todas as áreas hoje, utilizam esse tipo de solução. Então, quando a gente olha aqui modelos preditivos, a gente está olhando já numa grande evolução, numa grande oportunidade de inovação. E nos modelos descritivos também. Por quê? Porque aqui a gente está pensando efetivamente em como é que a gente cria uma cultura de dados, né, que é um tremendo desafio. Em si já é uma gigantesca inovação, porque a gente não está acostumado a tomar decisões baseadas em dados, ou pelo menos tomar decisões utilizando dados como um elemento para ser ponderado no nosso julgamento, né? O julgamento é aquilo que antecede a decisão. O julgamento é a avaliação do indivíduo em relação a alguma coisa. A partir daí a gente toma a decisão. Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos aqui reais de coisas que a gente já botou em prática nesses últimos 3 anos aqui e que exemplificam um pouco dos modelos aqui. Primeiro, modelos descritivos, né? O primeiro exemplo de um modelo descritivo é o apoio na seleção de trainees utilizando o LIT, que é a nossa plataforma digital. Nós fizemos isso para um cliente nosso, que basicamente tinha aqui um desafio de ajudar a avaliar 3.000 candidatos, né? E a gente usou a plataforma do LIT, nós disponibilizamos para esses candidatos através desse nosso cliente 4 disciplinas do LIT para eles fazerem em um mês. Isso é bem desafiador, né? Mas tinha tudo a ver com o perfil das quase 30 e poucas vagas que estavam sendo consideradas aí. Eram as disciplinas de raciocínio lógico, economia e cenários, análise de demonstrações financeiras e introdução à avaliação de empresas, né? Mais um teste de traços psicológicos bem consolidado, que é o Big Five, talvez o mais consolidado de todos, e a gente deixou aberta a plataforma LIT como um todo, a todo o conteúdo, né? A partir desses dados aqui, a gente conseguiu encontrar algumas relações entre alguns conceitos que a gente já conhecia, né, e algumas variáveis. E a gente conseguiu descobrir aqui alguns insights para ajudar o time de RH a avaliar os candidatos e depois acompanhar os candidatos que foram selecionados, né? Com o perfil de Big Five, a gente trabalhou o perfil de aprendizado desses candidatos, a assertividade a partir do desempenho acadêmico nessas disciplinas e o nível de curiosidade, entendendo aqui um pouco o padrão de navegação na plataforma, né? E a gente usou isso utilizando estatística simples, né, descritiva simples, não foi nada muito sofisticado, mas gerou um tremendo valor e do ponto de vista de relação custo-benefício foi muito valioso e muito relevante do ponto de vista de aprendizado para a organização também, né? Um segundo exemplo aqui, né, identificar risco de churn, ou seja, de saída dos participantes num programa eletivo de educação corporativa digital utilizando o LIT, né? Num outro cliente, né, a gente acompanhava um cliente que tinha acesso à plataforma, a gente acompanhava uma série de variáveis, mais de 100, né? E a gente acompanhou aqui olhando entre essas 100 variáveis, principalmente a forma como o acesso era realizado, a escolha das disciplinas em relação à necessidade de uso, o tempo de uso, a relação em relação às notificações que a gente enviava e aos e-mails que a gente trocava com esses participantes. E a partir daí a gente conseguiu criar um modelo de predição do que a gente chamou de desengajamento, ou de risco de desengajamento, para a gente poder agir em cima disso, né? O grande foco interessante desse desenho é a gente ter capacidade de agir, porque é preditivo, tá certo? E construir um plano de ação. A gente conseguia identificar com 6 meses de antecedência se o participante ia sair em 6 meses, né? Com 90% de chance de
ter uma percepção certeira sobre aquele participante ou aquela participante. Isso é muito valioso, não só para preservar os investimentos em educação, como para garantir o resultado final da estratégia de desenvolvimento de pessoas que se queria nesse momento aqui, né? E em todos os momentos, na verdade. Isso é extremamente valioso. Um outro aqui, que tem a ver um pouco também com engajamento, né? E tem a ver com estratégia de nutrição, ou seja, como é que a gente trabalhou essa estratégia de nutrição, né? Então, olhando aqui variáveis de acesso do participante ou da participante com progresso no curto prazo ou no longo prazo e acesso sem progresso no curto prazo ou no longo prazo, a gente conseguiu construir um modelo de como é que a gente agia em cima da nutrição, né? Quais eram os caminhos para fazer uma boa nutrição ou cada vez uma nutrição melhor para garantir esse engajamento dos participantes. Então, basicamente, esses dois exemplos aqui, eles mostram um pouco do desafio de como é que a gente coloca em prática uma solução de inteligência artificial ou de estatística descritiva, que é muito mais simples, que é um excelente caminho de entrada, né, para problemas típicos dentro de um pedaço do processo de desenvolvimento de pessoas, né. E aqui, pensando no caminho de formação e capacitação para a inovação, né, a gente vê aqui que você tem 8 grandes linhas aqui de desafio, né. Uma primeira linha, que é entender onde é que a gente vai em termos de desafio. Uma outra linha, né, que se decompõe aqui em entender e formar as pessoas em cada uma das grandes tecnologias disruptivas. E aqui é um balanço tênue entre o desafio da função, né, alta liderança, média liderança e time e equipes, em relação ao que eu preciso, né, qual é o meu desafio, né, para modularizar isso aqui. Internet das coisas também. E 2 ou 3 conceitos que são chaves aqui para a gente trabalhar o engajamento digital efetivo para colocar esse tipo de conhecimento e competência para agir, né, em ação dentro das organizações, né? O primeiro é entender qual é o meu desafio aqui. Se a gente pensar em RH, qual é o desafio estratégico de RH e como é que eu me encaixo nesse desafio. O segundo é entender como é que eu trabalho como time e como é que eu trabalho como líder, né, digitalmente, né? E um terceiro é ter a mentalidade de garagem que a gente fala, que é pensar sempre em beta, é pensar sempre naquele modelo do ciclo virtuoso de dados, né? Então esse é um outro desenho, a gente tem aprendido muito nesses últimos 4 ou 5 anos, apoiando também nessa construção de conhecimento, de tecnologia, de transferência de conhecimento e de formação a partir desse desenho aqui. Eu coloquei essas mãozinhas aqui no meio do caminho, porque tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, que é assim, o engajamento direto das pessoas que estão sendo desenvolvidas com as tecnologias, ele tem um efeito gigantesco, né? E o principal deles é aprender a mexer com dados, né? Por isso que a gente reforça tanto esse desenho do valor do aprendizado inicial de dados e do aprendizado das ferramentas básicas de estatística. Porque isso tem aquele primeiro efeito daquela aceleração da curva da tecnologia, né? Todo o resto ele vai a partir daí, né? Isso tem um valor gigante. E muitas vezes a gente acaba aplicando nos nossos programas algum tipo de projeto aplicado com desafios reais, tanto para a área de recursos humanos quanto para outras áreas. Por que isso? Porque, de novo, aplicar na prática com alguma coisa que tem sentido, tá certo, para o participante, isso tem um valor imenso dentro do processo de construção dessa competência, né? Qualquer que seja, né? Então, basicamente é isso aqui. Uma mensagem final aqui, que eu acho que combinando esses pontos todos, é assim, a gente tem que trabalhar aqui conhecimento humanista, né, formação humana, e conhecimento técnico, quantitativo, de tecnologias digitais, para a gente ter uma atuação e uma participação produtiva e engajada e relevante dentro do mundo contemporâneo. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, agradeço muito e desejo muito sucesso a todos os participantes e aos organizadores aqui do evento.